Olá pessoal, dando prosseguimento ao nosso módulo 4, veremos hoje na nossa aula número 8, tubulações de cobre. Tá? Mas PH, o módulo 4 não é a utilização de ferramentas adequadas? Sim, mas eu me permiti colocar também equipamentos, material utilizado na refrigeração, porque senão eu não consigo mostrar uma ferramenta que nós utilizamos na refrigeração para você, futuro refrigerista de sucesso. Tá? Então não tem como eu, por exemplo, mostrar para vocês um encurvador de tubos, um alicate de cortador de tubo capilar, um alicate de climpar, enfim, outras ferramentas que eu preciso obrigatoriamente apresentar para vocês a tubulação de cobre para que eu possa explorar a utilização correta dessas ferramentas adequadas até para o iniciante, né, nessa nobre profissão de ser refrigerista. Tá? E nós temos aqui o cobre e temos aqui também o alumínio. Mas por que nós temos o alumínio aqui? Porque, vamos pegar um pouco de história aí, né? Em 1902, o Willis Carrier, né, ele inventou aí o ar-condicionado e antigamente, e por um longo tempo, só se utilizou o alumínio. Mas com o passar dos anos, a evolução das ideias, a busca incessante do conhecimento, com a revolução industrial no século passado, né? Então, hoje em dia também, com o aperfeiçoamento da matéria-prima aí dos fabricantes, então até uma fabricante recente, ela pegou essa tubulação de cobre e hoje ela tem um tratamento de 4 camadas para ficar mais resistente. Então nós vamos fazer esse comentário todo. Por que se trocou nessa caminhada toda aí do século passado para cá? Por que se trocou do alumínio para o cobre? E quais são as vantagens e desvantagens de se utilizar esse cobre? Tá? Qual a bitola mais utilizada? Quais são as bitolas mais utilizadas? Como ele se apresenta, né? Como eu devo conduzir essa tubulação de cobre? Enfim, o assunto é vasto. Poderia ficar falando aqui 10 horas para vocês sobre tubulação de cobre. Tá? E no prosseguimento aí dessa introdução, nós veremos mais de perto essa tubulação e eu falarei mais detalhes. Não percam. Bem, pessoal, então, dando continuidade ao nosso vídeo sobre tubulações de cobre, né, vamos verificar aqui alguns detalhes do porquê hoje se utiliza mais a tubulação de cobre do que a tubulação de alumínio, né, que era muito utilizada no início, mas com a evolução dos tempos, né, o aperfeiçoamento do material na área de refrigeração, chegou-se à conclusão de que o alumínio, o cobre é mais vantajoso em relação ao alumínio, tá? Então nós temos aqui alguns aspectos básicos, tá? Primeiro, se nós compararmos o cobre com o alumínio, nós vamos verificar que o cobre ele é um excelente condutor térmico. Opa, isso aqui me fez lembrar uma parte da eletricidade. Lembra que eu falei sobre cabos elétricos? Muita gente fala sobre fio, né? Fio elétrico. Existe fio elétrico? Existe. Mas o fio está dentro de um cabo, né? Um cabo elétrico, ele tem um feixe de fios. E o fio é de quê? É de cobre. Então chegou-se à conclusão também que o cobre é um excelente condutor de energia elétrica. Opa, cuidado no manuseio, tá? Encostou
em algum local, cuidado, a gente trabalha perto de cercas elétricas, peçam para desligar a cerca elétrica. Cuidado também ao mexer com a energia. Nós vamos ter o nosso módulo número 13, vamos falar sobre noções básicas de eletricidade voltadas aí para a refrigeração. Então, o cobre, além de ser um excelente condutor térmico, tanto de calor como de frio, né? Ele também é um excelente condutor de energia elétrica, tá? Então precisa tomar cuidado. Bem, mas para nossa área aqui, inicialmente falando sobre aspectos positivos e negativos em relação ao alumínio, um melhor condutor ou um excelente condutor térmico em relação ao alumínio, tá certo? Bem, o nosso cobre também, ele é um material muito resistente, tá? Ele é um material considerado um material forte. O alumínio também é forte também, mas o nosso cobre, além de ser forte, ele me permite uma maior flexibilidade, ó. Então eu posso deformar aqui, ó. Vamos deformar esse... Nós estamos aqui com uma circunferência, eu vou deformar totalmente, vou deixar uma linha reta aqui, ó. Olha só. Então, estou deixando reto, tá? Deixando reto aqui, ó, para poder trabalhar, tá? De uma forma grosseira aqui, está reto, ó, tá? Então, ele é resistente o necessário para que, ó, se eu quiser voltar à forma que ele estava antes, ó, ele não vai perder a sua integridade, ó. Então ele vai voltar à forma que ele estava, sem se romper, sem se quebrar. Então é um metal muito forte. Mas PH, ele é inquebrável? Não. Vou mostrar aqui, ó. Olha aqui, é uma tubulação maior. Ó. Não vou falar agora de calibres, né, de bitola, mas ó, eu quebrei. E como eu quebrei? Tentando fazer uma curva, tá? Mas para mostrar para os meus funcionários a necessidade, né, numa revisão de conhecimentos, numa atualização de conhecimentos, tendo em vista nós temos comprado ferramentas novas para fazer curva em tubulação de cobre, né? Mostrar para eles que se não tiver o equipamento adequado, olha o que acontece, tá? E ó, olha o diâmetro correto dessa tubulação e ó como ficaria. Mas tem instalação que fica assim? Tem. Isso aqui vai prejudicar o bom funcionamento da máquina e vai dar uma vida útil menor para esse equipamento, tá? E futuramente tende a quebrar. Então vai quebrar aqui é um ponto que ficou mais frágil, né? Vai acabar vazando, vai estragar o equipamento do cliente, tá? É um metal forte? Mas como o alumínio também requer cuidados. Mas comparando com o alumínio, é um metal mais forte e tem uma melhor flexibilidade, tá? Comparado também ao alumínio, o cobre ele é muito melhor, ele aceita muito melhor uma solda, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, esse aqui, ó, aqui tem 3 metros de tubulação, tá? Então já de experiência já tem 3 metros, tá? E por que tem 3 metros? Porque aqui já está separado para uma instalação de um split inverter. Opa, já soltei aí uma ideia sobre diferenças de split inverter e convencional. Uma delas, o inverter precisa necessariamente, obrigatoriamente, ter no mínimo 3 metros de tubulação, seja de gás ou de líquido, tá certo? É
Obrigatório. Ah, e quando é que eu posso utilizar menor? Quando não for inverter. Aí eu tenho uma tabelinha, tá? Eu tenho uma tabelinha e está disponível na internet, tá? Os tamanhos, dependendo de carga térmica, dependendo se é convencional ou inverter, né? Eu tenho uma tabela mínima de uso de tubulações, tá? Lembrando, falei aqui sobre inverter, o inverter sempre 3 metros no mínimo. O convencional, que é essa tabela, tá? Essa tabelinha vai dizer, a marca X é 1 metro, a marca Y 2 metros, dependendo da carga térmica, se aumenta ou então permanece. Vai depender da tecnologia de cada fabricante, tá? Mas de uma maneira geral, se utiliza 3 metros no mínimo para o inverter e uma tabela para os fabricantes em termos do split convencional, tá certo? Bem, continuando. Falei aqui para vocês, tem 3 metros aqui de tubulação, então já está certinho aqui. Já teve ocasião, uma certa vez eu atendendo um cliente, e eu tinha um pedaço assim, aqui tem 1 metro e pouco, de tubo de 1/4, e esse aqui já está um pouco mais velho, ó. Esse aqui também é de 1/4, 1/4 polegada, tudo em polegada, tá certo? Então, eu resolvi, eu tinha mais um pedaço na oficina, eu resolvi fazer uma solda. E modéstia à parte, aí ficou uma solda muito bem feita, tá? E levei pronta, também toda enrolada assim, pronta, tá? Vamos ver como a gente faz para ficar bonitinho assim, ó, tá? Mas levei e perguntei ao cliente, meu senhor, minha senhora, este tubo aqui, ele está em perfeitas condições. Só tem um detalhe, eu fiz uma solda e eram 2 pedaços que eu tinha na oficina e emendei e deram 3 metros. O senhor se importa de eu utilizar esse tipo de tubulação? A pergunta foi o seguinte, vai diminuir a minha garantia? Vai diminuir a minha vida útil do aparelho? Vai influenciar no funcionamento do meu aparelho? Não, mas desde que essa solda seja bem feita. Então, se ele não acatasse, é claro, eu usaria outra, né? Mas eu tive a humildade de chegar para o cliente e perguntar se eu poderia utilizar. Porque normalmente sobra de tubulação, eu não jogo fora. Eu vou guardando nessa caixa aqui e depois vou utilizando para reciclagem de solda, de manuseio da tubulação, enfim. Mas de uma maneira geral, o cobre ele é muito melhor para soldar do que o alumínio. Mas futuramente nós vamos ver que também nós temos que soldar o cobre no alumínio. Ah, é impossível? Não é impossível. Temos vários tipos de solda, inclusive solda química, a solda fria. Tá? Ah, mas PH, não falou que está tudo mudando para cobre? Há, como é que se fala? Há exceções, né? Vamos encontrar ainda split no mercado com tubulações de alumínio, vamos encontrar geladeira, freezer, expositores, balcões refrigerados, enfim, uma série ainda de equipamentos com união de alumínio com cobre. E nós vamos ter que soldar num certo momento. Tá? Vamos ter que soldar num certo momento. Então precisamos saber como soldar. Tá? Então vamos ter aulas específicas para solda. Mas então, voltando aqui, é um excelente condutor térmico e de energia também, né? Cuidado. Ele é forte, é um metal forte
e também muito flexível, tá? Fácil de trabalhar, tá? Ele é muito bom para solda, tá? Então a gente utiliza muita solda, é claro. Se eu puder manter o meu a minha tubulação sem solda, é melhor, tá? Mas se tiver que utilizar, pergunte ao cliente, não há vergonha alguma. Ou então, então o senhor não quer, a senhora não quer, tá bom, eu vou utilizar então um inteiro aqui. Pode ser até que o cliente queira que mostre, né? Que realmente utilizou o inteiro, né? Mas sem problema algum, tá? Então, muito bom para soldar. E, pessoal, também é um material, comparado aí com alumínio, muito mais econômico, tanto para a produção, tá? Como também para a venda. Também para a venda, tá? Não é barata. Tubulação de tubo de cobre não é barata, mas é mais barata que o alumínio, tá? E para a produção em grande escala, também chegou-se à conclusão, a nível industrial, que o cobre é mais barato que o alumínio, tá? E também uma das, talvez, principais características também é mais resistente à corrosão, tá? Então, hoje em dia aí teve uma fabricante que lançou talvez há um ano e pouco atrás, uma nova serpentina aletada, né? Olha aí, conhecimentos novos, né? Serpentina aletada. Tanto na evaporadora, na unidade interna, como na unidade externa, a condensadora, a tubulação totalmente de cobre, só que não é um cobre simples. Ele tem 4 camadas. Para quê? Para que possa ser instalado em área, por exemplo, à beira-mar, né? Um condomínio à beira-mar, casa, edifício, comércio, e tenha uma durabilidade melhor que o alumínio e o próprio cobre não tratado, né? Então já é uma evolução. E outras marcas estão seguindo essa outra marca. Tá? É aquele negócio, né? A competição no mercado para fazer um produto melhor. Então já há serpentinas no mercado em evaporadoras e condensadoras com um cobre com 4 camadas que resiste, quer dizer, não é impenetrável, né? Mas ele tem uma melhor resistência à corrosão. E a maresia é um perigo para o nosso sistema de ar-condicionado, tá bom? Então, de uma maneira geral, é isso. Um excelente condutor térmico, tanto para resfriar como aquecer ambientes, é flexível, é um metal forte, tá? Ele é fácil para soldar, ele é muito econômico, quer dizer, mais econômico do que o alumínio, né, para ser fabricado e ser comprado, né, para utilização, tá? E mais resistente à corrosão. Tá? Nós temos aqui várias bitolas, eu queria apresentar para vocês. Olha aqui, ó, o nosso tubo capilar. O próprio tubo capilar, né, capilar porque lembra um fio de cabelo, né? O próprio tubo capilar ele se divide em várias bitolas, tá? Mas o que vai nortear a utilização de uma bitola maior ou menor é o aparelho, né? Se eu estou utilizando um aparelho de 30.000 BTUs, eu posso estar utilizando uma válvula de expansão ou então estar utilizando um tubo capilar, tá? Ele vai ser maior, é claro, do que um tubo capilar que está num aparelho de 12.000, de 9.000 BTUs. E normalmente ele se apresenta nessa situação, tá? Ele está enrolado, né? Normalmente enrolado em outra tubulação, normalmente é de retorno, de gás, né? E ele vai provocar o fenômeno da refrigeração, porque é um mecanismo de expansão, né? Mecanismo necessário para o fenômeno da refrigeração
o fenômeno do aquecimento. Tá? Então aqui está o nosso tubo capilar, porque vem de cabelo, fino, né? E nós temos vários calibres também aqui. É bem fininho. Vamos mostrar futuramente um alicate que é próprio para se cortar esse tipo de material. E no início, quando inaugurei a PH em 2019, a PH Refrigeração, eu não conhecia esse alicate para cortar tubo capilar. O que acontecia? Eu cortava com aquela serrinha, né, para aço e tal, ou então ia fazendo um corte com um estilete ou um canivete para que não se fechasse o tubo capilar, tá? Porque dependendo, se eu chegar aqui com um alicate e cortar, ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Vai ficar dessa maneira, mas só como ele é muito pequeno, ele vai comprometer a passagem do gás, tá? Do fluido refrigerante, tá? Então eu preciso que ele mantenha, ó, apesar de cortado, ele mantenha o diâmetro que eu estou utilizando, tá? Então, o tubo capilar. E temos várias bitolas. Depois, um muito utilizado também é o de 1/4. Ó. Ah, mas PH, o que são essas tampinhas amarelas e aqui tem uma tampinha azul? Não tem nada a ver a cor, né? Mas a finalidade é manter a durabilidade. Mas e externamente? Não externamente. Mas que a umidade não fique deteriorando, né, a nossa tubulação internamente, tá? Então, se eu posso guardar de uma melhor forma, então que eu guarde, tá? Qualquer loja aí de venda de material de refrigeração, vocês vão encontrar esse tipo de material. Então, aqui de 1/4, tá? Depois aqui, ó, nós temos aqui, como já mostrei, o de 3 metros, né? Aqui de 3/8. Eu estou dando ênfase aqui a esse material de 1/4 a 3/8, porque até 12.000 BTUs, e é o que é o mais comum, né, da gente instalar e desinstalar, tanto o split de 9.000 BTUs ou então de 12.000 BTUs. Se utiliza isso aqui, ó, tubulação de líquido de 1/4 polegada, né, e a tubulação de retorno ou a de vapor, de gás, né, de fluido refrigerante, de 3/8 polegadas. Tá? Então, acima de 12.000, já vai se aumentando a tubulação de retorno. Então, passa para meia. Não estou aqui com de meia. Mas a mais utilizada, 1/4 e 3/8. Tá? Bem, temos aqui também, ó, uma outra, ó, essa aqui já é uma bitola maior, né? Mas essa aqui é para aparelhos de 30.000 BTUs. Ó. Esse aqui é o retorno, é de vapor, né? Ou de gás, do fluido refrigerante. Então, será utilizada essa de 5/8 e a de 3/8 será a minha de líquido. Ó. Então, eu preciso ter esse conhecimento. Tá? Eu preciso ter essa teoria. Falei no módulo 1, conhecimento nós vamos ver a todo momento. Tá? Então, se eu fui chamado para instalar um ar-condicionado de 30.000 BTUs, eu não posso chegar lá com uma tubulação de 1/4 e uma tubulação de 3/8. Tá? Eu vou ter que saber que a tubulação de descarga é de 3/8, mas a tubulação de gás de retorno é de 5/8. Tá certo? Ah, como é que eu fiz para fazer essas curvas aqui? Nós vamos aprender no módulo de técnicas de instalação. Tá? Ah, PH, e como é que eu encontro no mercado esse material? Encontramos em lojas específicas de refrigeração, né? O Mercado Livre também é um bom fornecedor, mas vejam a reputação ali do vendedor, né? Façam uma troca de ideias aí no Instagram, qualquer dessas redes sociais aí, Facebook, WhatsApp, né? Pergunte onde se compra, porque há muitos tipos aí de tubulação de cobre.
tá? E você comprando uma tubulação de cobre de qualidade, só vai dar vantagem para você. Vai durar mais, tá? Aqui, ó, é bem flexível, ó. Então ela se deforma com facilidade, ó, e não perde a sua integridade, tá bom? Ó, tá aqui, ó, tá de novo, ó, e não estrangulou, como essa aqui, ó, tá? Olha só. Então, o cobre novo, ele é bem flexível. Ele começa a ficar mais velho, ou então está em uso. Cuidado com a tubulação, ao manusear a tubulação mais antiga, porque, ou então, quando nós instalamos, nós colocamos aqui uma tubulação esponjosa, isolante, blindada, né? Ela tem até tratamento UVA, UVB, mas acaba oxidando. E quando oxida, fica mais duro, tá? Então fica mais delicado o seu manuseio, tá? E ela vem, normalmente eu compro assim, ó, nessa situação. A gente chama de panqueca. Então aqui está uma panqueca de 1/4. O quantos metros vem numa panqueca de 1/4? Vem 15 metros, tá? E aqui, ó, temos uma panqueca de 3/8, ó, já um pouco maior, tá? Mas olha a qualidade do cobre, ó. A gente vê já no visual, é mais dourado, é brilhante e de fácil, ó, como falei, de fácil manuseio, tá? Ah, uma característica, ele é forte, mas é também flexível, tá? Então temos aqui também uma panqueca de 3/8 de 15 metros, tá? Eu não mostrei aqui de meia, não mostrei aqui de 7/8 e também de 3/4. É porque aí ficaria muito material aqui e não era o caso. A ideia aqui era mostrar as características do cobre, né, essencialmente, e também mostrar como ele se apresenta, as vantagens e desvantagens, quais são as mais utilizadas, porque como eu falei na introdução, eu preciso falar da tubulação de cobre para poder apresentar para vocês algumas ferramentas que são fundamentais no nosso trabalho, né? Como eu falei para vocês, ó, resto de tubulação de cobre, não jogue fora, tá? Essa tubulação, por exemplo, aqui, ó, eu utilizei para meus funcionários treinarem solda, treinar solda. Ah, mas não é só no quarto não, ó. Olha aqui, ó. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Tá? Essa aqui, deixa eu ver aqui. Essa aqui é de 7/8, ó. Tá? Então é uma mais robusta. Ah, olha aqui, ó, que eu falei para vocês, ó. Ela vai ficando, ó, mais velha, ela vai ficando mais resistente à dobra, tá? Mas com o aparelho adequado, com a ferramenta adequada, ela vai se dobrar facilmente. Aqui também funcionário utilizando para testar treinamento de solda, tá? Mas eu vou guardando o material nessa caixinha aqui e como o cabo elétrico também, que eu acho que não se deve jogar fora, tem sempre uma utilidade. O tubo de cobre antigo devemos guardar porque faz-se uma avaliação de conhecimentos ou então uma reciclagem de conhecimentos com seus funcionários. É interessante futuramente, sou um refrigerista solo, o tempo passa, o trabalho é bem feito, o reconhecimento vem naturalmente, né? Vem dinheiro também, vem pessoal, vem dinheiro também. Agora, guarda o material para futuramente vocês abrirem, guardem o material para futuramente vocês abrirem uma empresa, né? E ter material para expor, né? Então isso aí é muito interessante. Bem pessoal, então o que eu queria apresentar é isso em termos de tubulação, em termos de tubulação de cobre utilizada na refrigeração, porque é fundamental para eu apresentar algumas ferramentas
no decorrer do módulo 4. Tá? Então até a próxima videoaula.